Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula, né, de geografia, no caso. Antes de qualquer coisa, peguem logo o material didático de vocês, né, o livro de geografia para vocês conseguirem acompanhar, tá bom? E, claro, peguem o caderno de vocês, a caneta, vão fazendo as anotações, tá? Os comentários de vocês, tá bom? Anotem tudo, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula. A nossa aula vai ter dois capítulos, tá bom? Vai ter o capítulo sobre herança cultural, né, do Brasil, e o outro capítulo é sobre movimentos migratórios, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender essa herança cultural, né? Vamos entender a nação brasileira. O que seria primeiro uma nação, né, gente? Uma nação, o que é uma nação? É a mesma coisa de país? É a mesma coisa de Estado-nação? O Brasil, ele é um Estado-nação. O que seria o Estado-nação? O Estado-nação seria esse país, tá bom? Ok, é em relação ao território. Só que a nação, ela não tem relação com o território. Então, nação não necessariamente quer dizer país, tá bom? Nação está mais ligado a um povo. Então, pode existir uma nação sem um Estado-nação. Por exemplo, os ciganos. Os ciganos são um povo com uma cultura e eles não têm necessariamente um país, tipo, esse aqui é o país dos ciganos. Não. Inclusive, eles têm o hábito de andar, né, de um lado para o outro, enfim. Mas eles têm uma cultura, eles são de uma nação, né? A gente pode dizer que são, tá bom? Tudo bem? Enfim, por que eu comecei falando sobre isso? Porque a gente tem que entender que o Brasil, ele não tem uma só nação. Ele não é homogêneo, ou seja, não existe um único povo brasileiro. Claro que atualmente a gente pode considerar a população uma coisa só, mas a gente percebe que tem os formadores da nação brasileira, tá bom? E esses formadores a gente até tinha já começado a estudar, né? A gente tinha começado a estudar os indígenas, não é? Além dos indígenas, a gente tem a figura do branco, né, o branco europeu, e a figura do negro, né? Enfim, esses três grupos, três grandes grupos, são os formadores da nossa população, tá bom? Então, o que aconteceu? Os indígenas são os nativos, né? Eles já estavam aqui. O branco, né? O europeu veio para cá, né? Depois de um tempo. E ele escravizou, né? O negro africano e trouxe para cá também, né? Enfim, aí ficou todo mundo aqui, basicamente, né? Com os três grupos aqui. E eles formaram a população. Eles foram formando até o que a gente pode chamar de mestiços, que são mestiços, né? Que é o que hoje em dia a gente chama de pardo, por exemplo, né? O que é uma pessoa parda? É uma pessoa que não tem uma cor definida, né? Então, por exemplo, você olha para uma pessoa e pensa, a pessoa é branca, a pessoa é negra, a pessoa é indígena, né? Você consegue identificar esses traços, mas a maioria da população brasileira, a gente não consegue identificar esses traços, né? Então a gente vai chamar de pardo, né? Só que antigamente, bem antigamente, eles chamavam de mestiços, tá bom? Então, o que seriam os mestiços? Mestiços é quando eu tenho. Eu pego um desses grupos, né? E eu vou. Enfim, eu tenho outra geração que é formada a partir desses dois grupos. Então, por exemplo, se eu tiver um branco e um negro, por exemplo, na época eles chamavam de mulato, tá bom? Que seria um descendente de branco com negro, né? Então, vamos supor, sei lá, o pai é branco e a mãe é negra, ou o contrário, enfim. Aí o descendente seria chamado de mulato, tá bom? Lembrando, gente, naquela época, tá? Naquela época eram usados esses termos. Hoje em dia a gente não usa mais esses termos, tá bom? Inclusive pode soar pejorativo, tá? Usar um termo desse. Mas é pra gente entender, tá? Por exemplo, se eu tivesse branco e indígena, né? Eles chamavam de caboclo ou de mameluco, no caso. E se eu tivesse o indígena e o negro, por exemplo, né? O descendente, ele chamava de cafuso, por exemplo, né? Ou seja, enfim, foi tendo essa miscigenação, né? Que a gente chama. Foi se misturando ali esses grupos. E eles foram, assim, formando mestiços, que foram formando outros, enfim, formando, assim, a população brasileira, tá bom? Entendido isso, vamos para a parte de migrações, tá? O que seria migração? Migração é o deslocamento da população de um lugar para o outro, tá bom? Então, eu sair de um lugar e ir para outro é uma migração, tá? Claro, quando eu falo em termos de população, a população inteira saiu de um lugar e foi para o outro, beleza? Migração. Eu posso chamar até de imigração, quando eu tô tendo pessoas entrando no país, no caso, né? Vamos supor,
que tem um grupo de pessoas que está querendo entrar no Brasil, a gente chama de imigrantes, né? Uma imigração e emigração. Emigração é quando é o contrário, quando é um grupo querendo sair, tá bom? Beleza. Mas migração, de maneira geral, a gente pode falar que é esse deslocamento, ok? Enfim, e esse deslocamento vai acontecer por conta de fatores sociais ou naturais. Então, por exemplo, vamos supor que tem, sei lá, um terremoto numa cidade. Né? A população não quer ficar ali, né? A cidade foi destruída. Então, a população é obrigada a sair para outro lugar, não é verdade? Então, foi um fator natural. Do mesmo jeito, se tiver uma enchente a população for obrigada a sair dali, é um fator natural, mas também pode ser um fator social, né? Por exemplo, vamos supor que está acontecendo uma guerra ali, né? Uma guerra nessa região, a população não vai querer ficar ali, ela vai sair e procurar outro lugar, melhor, né? Um lugar que proporcione melhores condições de vida, enfim, né? Fatores sociais ou naturais. Enfim, por que a gente estuda isso agora, né? Porque o Brasil, ele teve muitas migrações internas, ou seja, no próprio território, né? A gente teve períodos de migrações, e esses períodos, eles foram muito importantes para essa estrutura atual que a gente tem, né? Das regiões, do estado, para o desenvolvimento socioeconômico das regiões de cada estado, enfim, né? E a gente percebe que essas migrações elas foram acompanhando os ciclos econômicos, né? Que a gente teve ao longo da história, tá bom? Então, só citando aqui, por exemplo, o ciclo do açúcar, foi mais ou menos foi logo no começo, né? O primeiro ciclo econômico que a gente teve foi o ciclo do açúcar, né? Os portugueses chegaram aqui, perceberam que a região litorânea, ela tinha terras férteis, né? Então eles foram desmatando ali a Mata Atlântica e foram plantando cana-de-açúcar, né? Para eles conseguirem exportar, né? Então o primeiro ciclo que a gente teve foi o ciclo do açúcar. Então nesse momento, o que era mais vantajoso? Você tá dentro do território ou você tá no litoral? Você tá no litoral, né? Porque é onde tinha o ciclo econômico, tá bom? Também nessa mesma época, né, eu até tinha falado na outra aula, tinha os pecuaristas, né? Ou seja, como eu estava ali usando o litoral para plantar cana-de-açúcar, eu não podia ali ter um gado pisando na plantação, não é verdade? Então, esses pecuaristas, eles precisavam migrar. Eles foram os primeiros, né, a migrar, né? Eles precisavam se deslocar e procurar outro lugar, porque ali não era lugar para ter boi e vaca, né? No caso, né? Pisando na plantação, tá bom? Tudo bem? Então, esses pecuaristas, eles vão ter esse movimento de migração, tá? Enfim, aí, por exemplo, o ciclo do ouro, que a gente pode destacar. No ciclo do ouro, na época do ciclo do ouro, onde é que aconteceu? Né? Aconteceu ali no Sudeste, né? Na região de Minas Gerais, São Paulo, enfim. Né? Tanto é que se chama Minas Gerais por isso, né, gente? Então, enfim, o ciclo do ouro, pronto, já mudou o ciclo econômico, agora é outra coisa. Ninguém mais lembra de açúcar, não. Agora é outra coisa aqui. Agora o foco é o que? É o Sudeste. Então, todo mundo vai para onde? Vai para o Sudeste, né, gente? Tem ouro lá. Ou seja, esse ciclo econômico fez com que houvesse migração, tá bom? Então, por exemplo, se antes você é nordestino lá, né? Você é nordestino e estava aqui aproveitando, no caso, o ciclo do açúcar. A partir do momento que tem outro ciclo, que não importa mais açúcar, que agora todo mundo só quer saber de ouro, que tá lá no Sudeste, a maioria, né, foi pro Sudeste, né? Foi atrás de ouro, no caso, né? Ou seja, é um momento que vai ter muita migração, tá bom? Dos nordestinos, enfim, pro Sudeste, tá? E, por exemplo, o ciclo da borracha, né? Que foi um ciclo que foi muito, muito curto, que durou de 1870 a 1910. Foi muito curtinho, comparado com os outros, né? Que duraram cerca de um século, praticamente, né? Esse durou décadas, foi muito curtinho. O que aconteceu? Foi uma época em que tinham seringueiras, né? Sempre teve, na verdade, seringueiras na floresta amazônica, tá bom? Que são árvores gigantescas e quando você faz um cortezinho, elas liberam tipo um líquidozinho e esse líquido você pega, recolhe e você vai fazer tipo uma borracha, tá bom? Com esse líquido, tá? Essas árvores eram chamadas de seringueiras, tá? Muita gente foi para lá, para a floresta amazônica, para ser seringueiro, ou seja, para viver disso, para viver tirando esse líquidozinho para ter essa borracha para poder vender, porque nessa época a borracha ela estava muito em alta, as pessoas queriam comprar borracha, tá bom? Então, boa parte da população pensou, lá tá dando certo, né? O pessoal tá interessado na borracha, né? Que vem dessas seringueiras, então vamos para lá, né? Então,
o ciclo econômico estava lá no momento, eles acompanharam. Então, também houve essa migração, tá bom? Para vocês entenderem os fatores sociais, né? Sociais, inclusive econômicos, tá bom? Se eu tenho uma região que está mais próspera, as pessoas vão querer ir para lá, tá? Enfim, então vamos começar a categorizar, né? A ter uma visão mais histórica da situação, né? Beleza, a gente conseguiu ver os grandes ciclos econômicos e como eles foram interferindo nessa migração de uma forma mais abrangente, tá? Só para finalizar, a gente tem o ciclo do café, né? Já entre 1930 e 1960. A gente tem aqui o ciclo do café, que ele aconteceu onde, gente? Ele aconteceu no Sudeste também, né? E no Sul também, né? Enfim. E essa época, além do ciclo do café, foi um pouquinho diferente. Porque tinha esse ciclo econômico, só que para além dele, foi se industrializando essa região, tá bom? Então essa região foi se tornando mais industrializada. E, consequentemente, foi atraindo gente para lá, tá bom? Já estava atraindo, né? Enfim, atraiu mais. Mas a gente também pode citar outro fato que aconteceu nessa época, de 1930 e a 60. Sabe o que foi isso? Foi a construção de Brasília. Porque até então, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, não é? Só que aí teve uma ideia o quê? Vamos construir a capital do Brasil num lugar dentro do território, ou seja, vamos interiorizar o Brasil, não é verdade? Eles perceberam que a região do litoral do Brasil, como sempre foi, na verdade, estava sendo mais desenvolvida, né? Porque sempre foi. Os ciclos econômicos, a maioria sempre foi no litoral, né? Então, essa parte do interior do Brasil, ela sempre foi um pouquinho marginalizada. Então, essa ideia de construir uma capital no meio do Brasil também foi para isso, né? Para conseguir integrar mais o país inteiro, né? Que o país é imenso, enfim. Então, a construção de Brasília fez com que houvesse migração, porque primeiro eu precisava de gente de mão de obra, né, para construir, e depois eu precisava de gente para habitar aquele lugar, né, habitar aquela cidade, habitar as cidades ao redor, enfim, eu precisava de gente para morar ali, não é? Ou seja, houve uma migração muito grande, tá bom? Enfim, um pouquinho mais depois, né, mas entre a 1950 a 1970, tá? A gente teve ali o período em que houve sucessivos governos militares, né? Do regime militar, enfim. E esse período, né? Esses governos militares, eles tinham em mente a integração do território brasileiro, né? A gente até tinha visto que até então tinha regiões que eram invisibilizadas, né? Um pouco afastadas, parecia que nem fazer parte do Brasil. Então precisava dessa ideia de integrar o país inteiro, né? Para todo mundo fazer parte do território brasileiro, né? Enfim. E houve vários projetos com isso, né? Construção de rodovias, enfim. Aí o que acontece? Nesse período, houve uma migração para o norte e para o centro-oeste. Aqui já foi diferente, porque até então o que estava chamando a atenção era o sudeste, né? E com Brasília chamou a atenção um pouquinho. E aqui a gente tem mais ênfase, né? Nessa migração para o centro-oeste e também para o norte do país, tá bom? Enfim. Aí já no período de 1970 a 90, né, um pouquinho depois, a gente percebe aqui que vai aumentar esse fluxo migratório, ou seja, mais gente está mudando, cerca de 5 milhões de pessoas, tá, gente? E a gente percebe também que o Sudeste ele já tem sinais de esgotamento. Como assim? Ele já não chama mais tanta atenção assim como ele chamava. E a gente percebe que está crescendo esse fluxo que eu tinha falado anteriormente, né? Ou seja, o pessoal está indo mais para o norte e para o centro-oeste, mais ainda, tá bom? E a gente tem a migração a partir de 1990, né? Ou seja, até agora, né? Essa migração, ela é peculiar, né? Por quê? Porque a gente pode identificar que é uma migração de retorno. Como assim? Com o tempo, as cidades, né, as capitais, elas foram se desenvolvendo, né? Para além das capitais do Sudeste, tá bom? Outras capitais foram se desenvolvendo, as capitais do Nordeste foram se desenvolvendo, né? E isso foi chamando a atenção, né? Foi tendo um crescimento econômico. E assim houve um processo de desmetropolização, ou seja, por exemplo, São Paulo era a cidade mais importante, né? Era a metrópole,
Era a mais importante do Brasil inteiro. Só que outras cidades foram se destacando, foram se desenvolvendo, né? E foram se metropolizando. Assim, as pessoas que tinham saído dessas cidades para procurar a sorte, né? Botar assim, procurar a sorte em outros lugares, elas perceberam, ah, lá tá tão bom, né? Então eu vou voltar para lá, tá bom? Então vamos supor, por exemplo, que, sei lá, uma pessoa que morava aqui em Fortaleza, ela tinha saído daqui para São Paulo procurar melhores condições de vida, né? Enfim, com o tempo, como Fortaleza foi se desenvolvendo tanto, ela pensou, ah, vou voltar para Fortaleza, tá bom? Então, essa migração mais recente, né? A partir da década de 90 até agora, a gente percebe que tem muito essa ideia de, ah, eu vou retornar para o lugar onde eu vim, tá? Isso pode se dar tanto por conta do crescimento econômico dessas capitais que conseguiram se desenvolver, mas também por outros fatores, né? Por exemplo, vamos supor que você já trabalhou muito em São Paulo, agora já que você já construiu, né, sua vida financeira, sua carreira profissional, enfim, você quer retornar para sua cidade, né, para viver sua vida lá, né, porque é a cidade que você gosta, né, a cidade que você nasceu, enfim, né? Então são muitos fatores, tá, que tá envolvido nisso. Mas de maneira geral é isso, tá? E com isso a gente percebe o aumento populacional dessas médias cidades. Ou seja, já não chama mais tanta atenção você ir para uma cidade hiper desenvolvida, uma metrópole. Não, você vai para uma cidade média, que também tem um desenvolvimento legal, tá bom? E a gente tem correntes interregionais ou intraestaduais. Como assim? A gente percebe que essas migrações também estão acontecendo dentro da região. Então, por exemplo, você tá aqui no Ceará, né? Aí você vai, sei lá, você vai pro Maranhão, você vai pra Bahia. Ou seja, é uma migração que está acontecendo dentro da região Nordeste. Além disso, tem as correntes intraestaduais, ou seja, você, dentro do estado, tá? Você tá aqui em Fortaleza, aí você decide ir pra Sobral, por exemplo, né? Pra outra cidade. É uma migração que está acontecendo dentro do próprio estado, tá bom? E assim a gente percebe que os polos regionais eles vão mudando, né? Os polos regionais vão se desenvolvendo. Então, por exemplo, se tinha São Paulo, por exemplo, chamava muita atenção a capital, né? São Paulo. Só que agora, Ribeirão Preto, por exemplo, é uma cidade que ela não é a capital, tá? Mas ela foi se desenvolvendo, é uma média cidade ali e também já é opção. Então, se você quer sair do Ceará para ir para São Paulo, você não necessariamente vai para a capital, você vai procurar uma outra cidade que também está se desenvolvendo, como por exemplo Ribeirão Preto. Tá bom? Só para a gente ter como exemplo, tá? De maneira geral, a gente pode dizer que os polos dessa migração de retorno é o sul e o nordeste. Por quê? Porque foi onde o pessoal mais saiu, né? Então, a maior parte dos migrantes foram do Nordeste, tanto para o Norte, como Centro-Oeste, como Sudeste, foi o pessoal que mais saiu, né? Então, é o pessoal que tá voltando, né? E o Sul também, tá, gente? O Sul teve um período em que ele saiu, né, da região deles, né, pro Centro-Oeste, principalmente, tá bom? Aqui eu coloquei assim mais para a gente visualizar melhor. A gente tem aqui a migração da década de 50 a 60, né, que eu tinha falado. A gente tem aqui a migração vinda do Nordeste, né? Do Nordeste para o Norte, só um pouquinho, né? E principalmente para o Sudeste e também um pouquinho para o Centro-Oeste. E notem também que tem o pessoal do Sul, né? Uma setinha bem pequenininha do Sul para as outras regiões, para o Sudeste, né? Ok. Nessa situação B aqui, a gente tem esse mapa que tem a migração da década de 60 a 70, tá? Que foi o período da ideia de vamos integrar o Brasil, não é? E aqui a gente percebe que tem um fluxo maior do pessoal do Nordeste indo para o Norte, na é verdade? E também do Sul indo para o Centro-Oeste, ó. Aumentou, não é? Claro, do Sudeste também ele se mantém. E na situação C, a gente tem a migração da década de 70 a 80. A gente percebe que há um aumento muito, muito grande da migração indo para o norte, né? Indo para o centro-oeste também e indo para o norte, tá bom? Aqui eu peguei uma outra imagem para gente também visualizar, tá? Esse primeiro mapa aqui, ele tá relatando os primeiros ciclos, né, econômicos. A gente tem aqui a criação de gado, que seria a setinha rosa, tá? Nesse primeiro. Ai, primeiro tá cá. O primeiro é a setinha rosa, que seria a criação de gado. Então, perceba, o gado ele tinha que sair, tá?
Claro, ele era do litoral, mas ele tinha que sair. Eu tenho a mineração, setinha verde, ó. O pessoal pensou, ali tá tendo ouro, vou pra lá. Então, ó, o pessoal saindo pro ouro, beleza? Aí aqui eu tenho a setinha amarela, que é a cultura do café, né? Na época do café. Ou seja, é o café que tá dando dinheiro, então vamos pra lá. Vamos pra lá. Tem a migração aqui, beleza? Aí nesse outro mapa aqui do meio, a gente tem essa setinha verde, tá indicando o quê? A extração da borracha, o que eu falei, né? O pessoal saiu pra ir atrás da seringueira, né? Tá aqui. Aí essa parte rosa também é a extração, né? Da borracha também, só que em outro período, tá bom? Enfim, a gente tem a cultura do café ainda, né? De acordo com o tempo, o pessoal indo, ó, dessa vez do Nordeste indo, e do Sul também. A gente tem a cultura do algodão, né? Porque teve uma época até que tava tendo o cultivo do algodão no Sudeste, então o pessoal ia para lá, né? E nessa outra situação, aqui, né, a gente tem a industrialização, né, que seria a setinha verde, indicando que ali tinha indústria, então ali está mais desenvolvido, então vamos para lá. A gente também tem as outras setinhas, né, indicando a agricultura, que vai vir mais pro lado do centro-oeste, enfim, a construção de Brasília, né, que o pessoal vai para lá. Então, o que vocês têm que ter em mente? A migração acontece por fatores econômicos, né, muitas vezes, ou seja, vai acompanhar os ciclos econômicos, vai acompanhar o desenvolvimento econômico das cidades, do estado, tá bom? Então, todas essas migrações acontecem por algum motivo, tá? Vocês conseguirem visualizar isso melhor. A vez tem um tipo de imigração bem específica, que a vez vai chamar de êxodo rural. O que é êxodo rural? Êxodo é quando eu estou saindo de um lugar para outro lugar, tá? Estou me mandando. E rural é em relação ao campo, né? Ou seja, êxodo rural são as pessoas que são do campo, que moravam no campo, só que elas estão saindo do campo para as cidades, tá? Tudo bem? Isso acontecia muitas vezes em busca de melhores condições, né, de vida, enfim. Só que a partir da década de 50, né, houve uma mecanização da agropecuária. Como assim? Né? A gente estava desenvolvendo tanto as cidades, né, com indústrias, que a gente resolveu desenvolver até o campo. Né? A gente começou a colocar máquinas no campo. Então, por exemplo, ao invés de eu ter 20 trabalhadores ali plantando negócio, né, tirando, por exemplo, aquele mato, eu vou comprar um trator e vou passar ali para fazer esse mesmo trabalho. Só que eu vou economizar mais, né? Que vai ter várias pessoas, vai ter só uma pessoa dentro do trator. Ou seja, houve uma mecanização dessa agropecuária. Eu vou pegando, usando a tecnologia na agropecuária, né? Para ter mais lucro, no caso, né? E com isso, ter menos mão de obra. Consequentemente, essa mão de obra vai procurar o quê? Vai procurar trabalho. E onde é que eles vão procurar trabalho? Vão procurar na cidade, tá bom? Então, é um fluxo migratório campo-cidade. Eles vão para cidade, ok? Enfim, a gente pode até dizer que isso aconteceu pela estrutura fundiária, né? Ou seja, com essa mecanização da agropecuária, né, com essa tendência, só restou os grandes proprietários, né? Ou seja, você tem condições financeiras de comprar uma máquina, estabelecer lá, você ficou lá no campo. Agora, os pequenos proprietários, os médios proprietários, ou enfim, né, os pequenos agricultores, a maioria, como eles estavam com essa concorrência, né, eles foram mesmo para a cidade, tá bom? Então eles acabaram perdendo nisso. E a gente tem com isso, gente, uma hipertrofia do setor terciário. Vamos só relembrar os setores da economia: setor primário, setor que precisa muito da natureza, agricultura, pecuária, extração de recursos minerais, né? Mineração, enfim. Setor secundário é um setor industrial, né? Então, por exemplo, siderúrgica, metalúrgica, tá? Setor terciário é o setor de serviços e comércio. Então, por exemplo, vou fazer, sei lá, vou fazer uma mesa para vender, entendeu? Então, pronto. A partir do momento que eu estou vendo nessa mesa, faz parte de quê? Faz parte do comércio, né, gente? Serviços e comércio, tá bom? Então, o setor terciário. E como eu tenho essa população vindo do campo, né, esse êxodo rural, muita gente vindo do campo para a cidade para procurar um trabalho, eles vão atuar principalmente nesse setor terciário, né, que é o setor de comércios e serviços, né? Ou seja, vendendo coisa, fazendo uma coisa ali, fazendo uma coisa outra, né? E nisso eu vou ter uma hipertrofia, eu vou ter muita gente trabalhando nesse setor, tá bom?
Aqui eu coloquei esse gráfico para a gente conseguir visualizar isso, né? A população rural e a população urbana, né? Em porcentagem, ao longo do tempo, tá? Então, ó, 1950, a gente tem esses tracinhos, são a população urbana, tá? E os que estão quebrado é a população rural, tá? Que tá quebrado. Então vamos lá. No começo, ó, 1950, que é quando começou essa tendência, tinha mais o quê? Mais população no campo, né? População rural, ó, quase ali 70%. E pouca gente na cidade. Ó. Aí com o tempo, isso foi se invertendo, né? Até que em 1970, a gente tem o contrário, a gente tem mais população no ambiente urbano do que no rural, tá bom? E assim segue até os dias de hoje, né? É o que eu coloquei no 2010, mas enfim, segue até os dias de hoje. A gente tem a maior parte da população na cidade, tá bom? Enfim, finalizando nossa aula, eu tenho um trabalho para vocês, né? Vocês vão pesquisar sobre a diversidade étnica, tá? No nosso país. Eu tinha falado no começo sobre a formação do país, né? Os grupos formadores, enfim. E depois a gente já falou de migração, né? Que é a parte mais para a gente visualizar, né? Como aconteceu, enfim, o deslocamento dessa população. Mas eu quero que vocês pesquisem sobre a diversidade étnica da nossa população, tá bom? Ou seja, a diversidade dos nossos grupos, né, de pessoas, né? Enfim, e também vocês vão pesquisar sobre a questão racial no Brasil, tá bom? Ou seja, vocês vão abordar, é claro, vocês vão pesquisar antes, né? Vocês podem abordar o tema como preconceito, discriminação racial, enfim, né? Intolerância, racismo, tá bom? Dentro dessa perspectiva, tá? De diversidade étnica, ok? E todo mundo que faz parte do Brasil, tá bom, gente? Enfim, depois dessa pesquisa, vocês vão fazer um trabalho, tá? Esse trabalho eu vou colocar mais características depois, tá? Na agenda digital de vocês. Eu vou colocar as orientações bem direitinho, não se preocupe. Eu coloquei agora, mas eu vou explicar melhor depois, tá? E nesse trabalho eu quero que vocês façam um panorama desse contexto social brasileiro, ou seja, as desigualdades, né, sociais em relação a essa diversidade étnica. E vocês vão poder usar exemplos reais, vão poder usar dados, né, estatísticos, vão poder usar exemplo de um filme que você viu que tem esse tema, de uma música, de uma série, tá bom? Tudo bem? De maneira geral, a estrutura vai ser essa. Vai ter a capa, né, com o seu nomezinho, para poder identificar você. Um pequeno resumozinho do trabalho, tá? Antes. Aí o trabalho mesmo, a sua pesquisa bonitinha. E a conclusão, né? O que é o que você aprendeu, tá bom? Em 5 linhas, tá bom, gente? Bem facinho. E claro, tudo que vocês forem pesquisando, vocês vão anotando e vão colocar lá numa parte da bibliografia, tá bom? Então, esse vídeo aqui eu achei legal, coloca lá. Eu pesquisei esse filme, coloca lá o nome do filme, tá bom? Tudo que vocês pesquisaram, eu quero que vocês anotem, beleza? Enfim, gente, a aula hoje é isso, espero que vocês tenham entendido. Acessem o site da escola, tá? E acompanhem a agenda digital de vocês, tá bom? Até a próxima aula.